Onde estão os mortos? Os vivos podem manter contato com os mortos? O que dizer de fenômenos em que aparentemente os mortos se comunicam com os vivos? As almas estariam num lugar fixo, sem nenhum contato com o mundo físico? É o que nós veremos nesse vídeo. Eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O Que a Bíblia Diz. Muitos acreditam que podem manter contato com os mortos, com seus entes queridos, com seus parentes. Mas há aqueles que pensam que não, que os mortos estão em um lugar reservado, em um lugar fixo. Há ainda os que imaginam que as almas ficam vagueando, até que elas encontrem o seu destino final. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Nós não queremos aqui confrontar nenhuma religião ou crença, mas apenas mostrar à luz da Bíblia o que nos é descortinado com relação ao destino dos mortos. Depois que as pessoas falecem, partem dessa vida, qual o destino das suas almas? Vejam o que a Bíblia diz. De uma narrativa proferida por Jesus em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, eu posso tirar minhas conclusões à luz da palavra de Deus em 3 pontos principais. Vejam. Primeiro, o rico e Lázaro citados por Jesus nessa passagem, eles vão para um mesmo lugar, um local chamado Hades. A palavra Hades é tradução do termo Seol, do Antigo Testamento hebraico, e ambos apontam para uma palavra que na língua portuguesa seria inferno. Mas esse inferno não é o inferno final. Esse inferno é um local subdividido. Nesse mesmo lugar nós temos mais 2 compartimentos. São eles o Tártaro, que está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, cujo texto nos diz o seguinte: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e a palavra no original ali seria Tártaro, é um compartimento do Hades ou Seol, os reservou para o juízo eterno. A outra divisão desse lugar, Hades, Sheol, é chamada de Geena no grego. Passou-se a utilizar essa nomenclatura Geena a partir do vale de Inom, que era o lixo da cidade que ardia em fogo, e tornou-se a grande metáfora da parte final do Hades e Seol, que é o lago de fogo, como nós conhecemos em nossas Bíblias de língua portuguesa. Veja o que diz Mateus capítulo 5 e o versículo de número 22 sobre o Geena. Mais precisamente, a última parte do versículo diz assim: mas qualquer que encolerizar contra o seu irmão será réu do fogo do inferno. A tradução grega chamaria isso de Geena. Também está registrado em Marcos, no capítulo 9, versículos 46 a 48, o seguinte: mais precisamente a última parte de todos esses versículos que eu citei, do 46 ao 48, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Essa referência ela tem sua base também na metáfora, o vale de Inom, e aponta exatamente para a última parte do Hades ou Seol. Mas onde estava o rico e Lázaro? Retomando o discurso de Jesus, que não é uma parábola, mas um ensino dos mais belos que Jesus proferiu, mais precisamente ali no versículo de número 23, nós lemos o seguinte: e no Hades ergueu seus olhos, isso o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Perceba que ambos estão no mesmo lugar, e não obstante a distância existente entre um e outro, ambos estão no Hades ou Seol, que significa, traduzido em nossas línguas, inferno. Eles estão ali no lugar de onde também não têm a liberdade de saírem. Veja o que diz a sequência do discurso de Jesus, ali no versículo de número 27 e 28. O rico, estando em sofrimento, mesmo não sendo o inferno final, ele vai clamar ao pai Abraão que envie Lázaro na terra para socorrer 5 irmãos que ele tinha. Veja o que diz o versículo. E disse ele: rogo-te, ó pai, que mande Lázaro à casa de meu pai. Na continuação, o versículo vai dizer o seguinte: pois tenho 5 irmãos, a fim de que lhe dê testemunho, para que não venham também para esse lugar de tormento. Reclamava o rico. O pai Abraão vai dar uma resposta que nos leva a tirar uma profunda conclusão sobre o lugar onde estão as almas dos mortos. Veja o que responde o pai Abraão a esse pedido do rico. Não, Lázaro não pode voltar. Tem Moisés e os profetas, como Jesus se referia
a uma história veterotestamentária, ele faz uma menção de Moisés e dos profetas, ainda que não fosse Moisés um profeta pessoalmente, mas todos aqueles que criam em Moisés e nos profetas. O rico ainda insiste, dizendo no versículo de número 30, não, pai Abraão, mas se um dos mortos pudesse lhes dar testemunho, certamente a eficácia seria maior. Está no verso 30, esta insistência do rico. Ao que o pai Abraão replica, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditariam que um morto pode ressuscitar. Veja a informação do pai Abraão. É que a única possibilidade de um morto ter contato com os vivos é por meio da ressurreição. Uma doutrina que em vídeos posteriores nós iremos passar para vocês. Você pode estar me perguntando, mas pastor Amaro, onde fica este local, Hades ou Seol? A Bíblia explica claramente o que a Bíblia diz. Veja, Provérbios no capítulo 15, versículo 24, nós temos a seguinte informação. Ouçam, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Esse local, Hades ou Seol, onde estão presos Lázaro e o rico, é embaixo da terra. Essa referência pode ser corroborada por outras partes da Bíblia, como, por exemplo, a de Filipenses no capítulo 2, o versículo de número 10, onde nós lemos o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que clareza quando Paulo enaltece o nome de Jesus com relação aos vivos e aos mortos. Portanto, conclui-se biblicamente que debaixo da terra existe alguém. As informações bíblicas são muito claras. É o lugar onde se localiza o Hades ou Seol, conforme foi revelado para o sábio Salomão, no que nós mencionamos em Provérbios capítulo 15 e versículo de número 24. Eu te prometi 3 pontos para concluir o ensino de Jesus. Portanto, recordando, em primeiro lugar, ambos, o rico e Lázaro, estão em um mesmo lugar após a sua morte, no Hades ou Seol. Em segundo lugar, eles estão presos. Não lhes foi, de acordo com os versículos 28 a 30, liberados ter contato com os vivos enquanto vivendo ali naquele lugar. Ou seja, aquele é um lugar de prisão. O pai Abraão disse que eles não poderiam manter contato com os vivos. Numa terceira reflexão, para fecharmos esse pensamento baseado no discurso de Jesus sobre o mundo dos mortos, pensemos um pouco sobre aparentes contatos de mortos com pessoas vivas. Seria verdade? Tem fundamentação? De acordo com o que acabamos de ver no ensino de Jesus, é impossível que mortos mantenham contato com os vivos. Mas, e o que seriam então as aparentes comunicações feitas entre mortos e vivos? As conclusões que podemos tirar das Sagradas Escrituras é que há uma influência de espíritos malignos na aparente comunicação de mortos com vivos. Veja como as astúcias de Satanás, o príncipe maior das trevas, podem fazer com que as pessoas sejam enganadas com relação à aparente presença de mortos entre vivos. O que diz a Bíblia? Segunda aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 11, o apóstolo São Paulo, divinamente inspirado por Deus, escreve que ninguém pode ignorar os ardis de Satanás. Nessa mesma epístola é o que a Bíblia diz. No capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. João 8,44 nos diz de forma muito esclarecedora que ele se compraz na mentira. Veja o que disse Jesus a respeito de Satanás e suas artimanhas. Ao repreender os seus oponentes, disse o mestre, vós tendes por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E mais assustador ainda pensar que em alguns casos, não podemos afirmar via de regra, à luz do que a Bíblia diz, mas em casos isolados até é permitido por Deus. Veja o que está, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, versículos 21 e 22. O relato ali é o seguinte, então saiu um espírito
e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que o induzirás? E o Espírito disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Essa visão foi descortinada para o rei por meio de um profeta chamado Micaías, e foi Deus quem o revelou que espíritos malignos viria e permitido por Deus para serem espíritos de mentira na boca dos profetas, e enganaria a todos. Portanto, é próprio de Satanás, nas suas artimanhas e armadilhas, usar a mentira e o engano para ludibriar as pessoas. Etimologicamente, o seu nome Satanás significa aquele que engana e que seduz os povos. Portanto, concluindo minhas 3 análises, em cima do ensinamento de Jesus de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, podemos concluir que ambos, o rico e Lázaro, estavam em um mesmo lugar, no Hades ou Seol, um lugar debaixo da terra. Traduzido para a nossa língua é inferno. Segundo, o rico e Lázaro estavam presos. A nenhum dos dois foi permitido ter contato com os vivos. Embora o rico desejasse muito a salvação dos seus 5 irmãos, acreditando na possibilidade de que Lázaro pudesse voltar à terra, nenhum dos dois foi liberado. E por fim, em terceiro lugar, as aparentes comunicações de mortos com vivos não passa de ludíbrio proveniente do mundo espiritual. Mais precisamente de Satanás, o príncipe das trevas, que é o pai da mentira e que se compraz em enganar. Mas e com relação à alma dos salvos e à alma dos ímpios? Todos continuam ainda neste mesmo lugar, o Hades ou Seol, que lhe expliquei aqui à luz da língua grega e da palavra de Deus? Qual a separação? Qual a diferença? Onde estão os mortos salvos e onde estão os mortos perdidos? Isso nós veremos em um próximo vídeo. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo com a gente. Se você gostou, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Aproveite e já se inscreva no nosso canal. É um prazer ter você aqui seguindo a gente e tem muita coisa boa por aí. Se prepare. Acompanhe o nosso próximo vídeo sobre onde estão os mortos salvos e onde estão os mortos perdidos. Um abraço.